Fala, galerinha, tudo bem? A partir desse momento, né, nós começaremos a trabalhar uma porrada, né, de exercícios referentes a muitos conteúdos que são esmagadoramente cobrados no Enem, tá bom? Então, se atentem muito às miudezas, às técnicas que a gente aqui vai utilizar muitas vezes para resolver questões, tá bom? Não existe, né, receita para a prova do Enem, mas a gente obrigatoriamente, né, consegue ali utilizar, né, um pouquinho de destreza, um pouquinho de esperteza, muitas vezes, para que uma questão que muitas vezes vai demandar um tempo maior, possa ser resolvida num tempo menor, tá bom? Então, a gente vai treinar aqui, a partir de agora, como fazer questões e como acertar questões, tá bom? Então, vamos juntos, a gente tem muita coisa legal para ser trabalhada, né? O Enem para a gente é uma referência, as questões do Enem são maravilhosamente montadas, são, né, questões muito bem elaboradas, e o Enem, claro, né, exige na sua totalidade que a gente tenha um pouquinho de conhecimento prévio, um pouquinho de bom senso, né? E vamos juntos, né? Durante muitas aulinhas para que a gente possa cercar tudo que nos interessa, tá bom? Então, vamos lá. A prova do Enem, ela é uma prova que sempre traz alguma surpresa para a gente, né? Quando eu digo surpresa, no que tange a química, muitas vezes a gente tem uma, duas questões ali que são questões que destoam do que é sempre muito cobrado, não é? De repente a gente encontra uma questão e fala, meu Deus do céu, não é? De onde eles tiraram isso, não é? Mas, no geral, a prova ela tem uma linha, não é? Tem conteúdos que são constantemente cobrados, não é? Nós temos aí uns 5, 6 conteúdos que são cobrados com muita frequência, não é? E se, por exemplo, dentre esses 5 mais cobrados, às vezes um deles não aparece, eventualmente em uma prova, o próximo, o sexto, o sétimo conteúdos mais cobrados ali, eles acabam fazendo uma substituição deste. Então, é uma prova que a gente consegue cercar muita coisa, claro que não tudo, por isso que a prova do Enem é uma prova tão legal para a gente, todos os anos nos surpreende, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar, né, trabalhando com vocês aqui algumas questõezinhas do Enem sobre química orgânica. E outra coisa que é muito importante para a gente, as questões do Enem, muitas vezes, claro que não todas, elas conectam muitos conteúdos. Então, de repente, você tem uma questão de orgânica que trabalha com estequiometria. Você tem uma questão de orgânica que trabalha com propriedades físico-químicas, ligações, interações. Então, a gente vai ter muita conexão. Não só dentro da própria química, claro, mas também a gente vai ter muita conexão, né, com outros conteúdos, né, outras disciplinas, melhor dizendo. Normalmente dentro da mesma área, né? Então, você tem questões que muitas vezes a biologia abraça para si, mas também a gente da química acaba pegando, né? Então, de repente, eu tenho na prova de ciência da natureza 17 questões de química, 17 questões de biologia, né? 18 questões de física. Oh, mas espera aí, passaram de 45. Não, é porque muitas vezes uma questão ela é comum às duas áreas, ou três áreas ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá, a gente tem muita coisa legal para ser trabalhada. Bem, eu começo trabalhando um pouquinho, né? A química orgânica, né? Não tem prova do Enem sem química orgânica, tá bom? Não tem. Né? Uma prova muito bem elaborada, muito bem dividida, e é uma prova que eu não posso dizer que é 50% de orgânica e 50% de inorgânica, tá bom? Isso não existe. Então, eu posso ter muitas estruturas orgânicas e, de repente, cobrando conteúdos, né, da inorgânica ali, né? Da mesma forma, o contrário pode aparecer. Então, vamos lá. Aqui, ó. Algumas questõezinhas, elas envolvem textos grandes. Primeira, estratégia. Estratégia para se trabalhar com as questões do Enem, principalmente as questões grandes, tá bom? E aí já vamos começar a mentalizar a prova. Olha o tamanho desse texto. Ô, gente, antigamente isso
ficou muito enraizado, né? Hoje, antigamente, a prova do Enem trazia muitos textos que, às vezes, não eram importantes para a questão. E aí a gente, né, acabou trazendo para a atualidade essa questão de que o texto não serve para nada, o texto ele é desprezível, o texto está ali só como um distrator e para roubar o meu tempo, né? Porque tempo no Enem é muito precioso. Às vezes sim, tá? Mas na atualidade, gente, de uns 4, 5 anos para cá, a prova do Enem ela tomou uma proporção muito grande, né? Substituindo vestibulares e tudo mais, que fez com que essa prova fosse repensada, né? E já que ela passa a ser, né, a principal ferramenta de seleção, ela tem que ser uma prova que realmente, né, serve para isso. Então, vai ser muito raro você achar uma questão onde o texto não é importante. Mas comecem da seguinte forma. Por quê? Todo mundo já fez prova, né, na sua vida estudantil. Vocês já fizeram 1000 provas, né, de várias áreas, onde você, de repente, tem um texto grande, você lê aquele texto grande, na hora que você chega no comando da questão, aí você volta no texto, muitas vezes você lê o texto de novo, ou você sai procurando dentro desse texto alguma coisa, né, que está associada ao que a questão pede. Não, nós vamos fazer o contrário. A gente já vai sabendo o que a gente quer. Então, sempre, ao trabalhar com as questões do Enem de agora em diante, nós vamos ler o comando primeiro, tá bom? Sempre leiam o comando. Então, vamos cá. De acordo com as informações contidas no texto e nas figuras, o uso da iontoforese. Então, peraí, ficou claro que o texto é essencial, né? Não existe uma pergunta muito direta aqui. Então, eu preciso obrigatoriamente ler e interpretar essas figurinhas, tá bom? Então, nesse caso, vamos lá em cima e vamos começar, né? Aqui, vamos fazer uma leitura rápida, tá, gente? O que eu julgar necessário, o que eu julgar importante, não sei se é, gente. Eu estou fazendo uma questão como se fossem vocês. Eu não sei se é importante. Pode ser que sim, pode ser que não. Comecem a destacar isso do texto. Porque se você, por um acaso, precisar voltar, você vai nas informações-chave, tá bom? Então, um medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo. Mas, como suas moléculas não sabem onde é que está o problema, podem atuar em locais diferentes do alvo e desencadear efeitos além daqueles desejados, que são os efeitos colaterais. Você toma um medicamento, um fármaco, por exemplo, suponhamos que ele é solúvel no plasma, ele vai se espalhar pelo seu corpo, né? De repente, né, ele teria que chegar ao seu antebraço, mas ele também chegou à perna, ele chegou ao seu rim, ele chegou ao seu fígado, né? E a outras regiões do corpo. Não seria perfeito se as moléculas do medicamento soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até o local exercer sua ação? A técnica conhecida como iontoforese, indolor e não invasiva, promete isso. Como mostram as figuras, essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que fármacos permeiem membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea, sem passar pelo estômago. Legal. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local da aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos, positivo e negativo, por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga positiva ou negativa, ao entrar em contato com o eletrodo de carga de mesmo sinal, ela será repelida, e a mesma coisa o contrário, e forçada a entrar na pele, que a gente chama de eletrorrepulsão. Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele juntamente com o fluxo do solvente fisiológico, que se forma entre os eletrodos. Então, essa técnica ela serve tanto para moléculas que têm carga, quanto para moléculas neutras.
Feito, não é? Então, lá vamos nós, analisando a figurinha. Aqui, ó. Gente, olha que técnica super bacana. Eu tenho aqui, ó, eletrodo positivo e negativo, né? Ok. Se a molécula tiver carga, né, ela consegue migrar de uma região para outra devido à atração ou repulsão, não é? Então, aqui, ó, a gente consegue perceber, cadê? A gente consegue aqui, ó, perceber, ó, uma migração, ok? E caso a molécula seja neutra, né, eu também consigo perceber uma migração. A molécula migra junto com o solvente, né? Ela vai ser arrastada aqui. De qualquer forma, eu consigo fazer com que o fármaco se distribua em uma região pequena ou grande do seu corpo. Se você não precisa ingeri-la, ela não precisa chegar ao estômago e se espalhar pelo seu corpo, essa técnica ela é excelente, gente. Porque se eu tiver o meu machucadinho aqui no antebraço, eu consigo colocar um eletrodo aqui, ó, e fazer com que o fármaco passe só na região, né, que ele tem que atuar. Perfeito. Ok? Então, essa técnica é interessante exatamente por isso. E, portanto, os efeitos colaterais vão diminuir significativamente. Então, vocês estão vendo que é uma questão que eu preciso interpretar. Não é uma questão muito conteudista, né? E aí, lá vamos nós. De acordo com as informações e as figuras, o uso da iontoforese. Gente, ele acabou de falar no texto que essa técnica vai ser muito legal. Provoca ferimento na pele ao serem introduzidos os eletrodos. Gente, aumenta o risco de estresse nos pacientes. Inibe o mecanismo de ação dos medicamentos. Gente, se inibisse a ação do medicamento, eu não faria essa técnica, né? Deve ser eficaz para medicamentos constituídos por moléculas polares e ineficaz se elas forem apolares. Gente, ele acabou de falar que moléculas neutras, que não têm carga, né, a princípio, também podem, né, migrar nessa técnica. Qual é o objetivo dessa técnica? Diminuir efeito colateral e fazer com que o medicamento atue em uma dada região. Olha a letra D de dado. Diminui o efeito colateral dos medicamentos se comparados com aqueles em que a ingestão se faz por via oral. Exatamente porque o medicamento não vai se espalhar por todas as regiões do seu corpo. Ponto final. Matamos a letra D. Então, a gente precisa obrigatoriamente fazer interpretações quando nós formos trabalhar com as provas. Não só do Enem, mas qualquer prova bem elaborada, gente. Nós vamos, claro, encontrar questões conteudistas, mas a gente vai encontrar questões também que demandam interpretação, né? Isso faz com que a prova seja legal. Questão de número 2. Aqui já é uma questão mais conteudista, de química orgânica. O uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como, por exemplo, nas praias, é de grande importância para a saúde. Sim. As moléculas ativas de um protetor apresentam, usualmente, anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila, pois estes sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos, né? Tanto o VA quanto o VB. A conjugação, ele te deu o conceito, mas não era necessário. A gente precisaria saber. A conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Gente, a alternância, a conjugação, ela ocorre quando você tem ligações π separadas por uma única sigma. Então, você vai ter π, sigma, π, sigma, π, sigma. Isso é conjugação. A conjugação seria nada mais, nada menos do que a associação de orbitais do tipo P puro que esses átomos adjacentes vão apresentar. Então, esses átomos eles têm orbitais P que se somam, gerando uma nuvem na qual os elétrons podem se deslocalizar. Ressonância, tá? Conjugação gera ressonância, ok? E a ressonância, gente, ela existe em núcleos aromáticos,
claro, sempre existirá, mas a ressonância ela não é um fenômeno só de anéis aromáticos. Desde que eu tenha dupla conjugada, a ressonância pode existir, tá bom? Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma das suas extremidades uma parte apolar, responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida remoção quando do contato com a água. Faz todo sentido, né? Não adianta você passar protetor solar no corpo, você mergulhar no mar ou na piscina e aquele protetor imediatamente do seu corpo sair. Ele tem que te proteger fora da água e dentro da água, né? De acordo com as considerações, qual das moléculas a seguir é mais adequada para ser uma molécula ativa dos protetores? Então vamos lá, calma. Tem que ter anel aromático, né? Obrigatoriamente eu preciso do anel aromático. O anel benzênico é o anel aromático mais conhecido, mas não é o único, tá? A aromaticidade, né, é uma classe, tá bom? Existem muitos anéis aromáticos, ok? Alguns deles vão apresentar mais de 6 membros, alguns até menos. Alguns anéis aromáticos podem ser cátions, alguns anéis aromáticos podem ser ânions, tá bom? Então, nós temos aqui uma gama infinita. O anel benzênico é o mais comum. E esse anel benzênico, né, ele está aqui representado. Então, esse, né, e todos os outros, exceto o da letra B. Então, o da letra B não tem anel aromático. Tchau, não pode ser resposta. Legal. Eu vou precisar, obrigatoriamente, de ligações duplas conjugadas. Duplas ou triplas, tá? Ligação pi. Então, sigma pi, sigma pi, sigma pi. Vamos ver aqui, ó. Aqui no anel todas estão conjugadas, né? Ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Olha aqui, ó. Essas 5 ligações, elas estão conjugadas. Estão percebendo? Aqui, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Aqui está conjugado. Legal. Aqui no anel todas estão conjugadas, né? Aqui, ó. Dupla, simples. Ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Oh, legal. Estão conjugadas. Aqui não tem dupla conjugada, ó. Só tem um anel. Aí aqui tem simples, simples e simples. Então a conjugação aqui não existe. Tá bom? Só existe no anel. Legal. Outra coisa, ele me disse que é necessário um grupo carbonila. O que é esse grupo carbonila? Carbonila é o carbono fazendo dupla com o oxigênio. É o C-dupla-O. Esse pedacinho aqui, ó, é o grupo carbonila. Então, ele não está presente na estrutura da letra C. Estão percebendo? Não tem C-dupla-O. Então, vamos apagar a letra C. E na letra D, aqui não está conjugado. Ó. Ele falou que a carbonila tem que estar conjugada com o anel. Aqui é simples, 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 depois vem a dupla. Não é conjugada. Então, tchau. Ficamos entre duas. Ou a letra A ou a letra E como resposta. Legal. Agora, eu preciso, né, obrigatoriamente de uma parte que seja apolar na minha estrutura. Ok? E essas partes apolares, né, dentro da química orgânica, a gente vai falar disso em muitas questões, são partes nas quais nós temos uma considerável quantidade de carbonos e hidrogênios. Quanto maior a minha cadeia se torna, sem que nela existam muitos heteroátomos, oxigênio, nitrogênio. Então, quanto mais, não é, você tem uma semelhança com hidrocarbonetos, mais apolar você será. Então, nós estamos aqui nos referindo obrigatoriamente a partes nas quais eu tenho uma grande quantidade de C e H. Então, lateralmente ao grupo carbonila. Então, quando eu analiso a carbonila do grupo da letra A, ligada a essa carbonila, eu tenho uma hidroxila. Hidroxila é um grupo polar. É oxigênio, né? Já aqui, ó, ligado à carbonila, eu tenho esse pedaço, ó. Ah, tem um oxigênio ali sim, tem. Não interessa. Mas olha o tamanho da cadeia carbônica, né? Você tem aqui uma cadeia carbônica consideravelmente grande, ó.
São 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, essa estrutura que se assemelha ao hidrocarboneto, essa estrutura rica em C e H, ela vai ser uma parte apolar, uma parte lipofílica ou uma parte hidrofóbica, fazendo com que, portanto, esse composto seja o menos solúvel na água e possa atender às exigências que a questão coloca para a gente, beleza? A alternância aqui das PIs, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla, conjugada com a carbonila, e o grupo apolar à nossa direita vai fazer com que a resposta nesse caso seja a letra E. Combinado? Então a gente tem muita coisa para destrinchar dentro de química orgânica e também em outros conteúdos, e vamos juntos, galera, aprender a fazer ou, né, reforçar técnicas que vão nos permitir ali acertar muita coisa. Beleza? Então, até o próximo vídeo, onde a gente continua resolvendo mais algumas questões. Tchau, tchau.